Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz. Que bom que você veio nessa noite, nesse lugar, adorar o Senhor, louvar o nome dEle, porque não há nada melhor para o nosso espírito do que agradar a Deus com louvores, com adoração, com o nosso coração aberto. Eu creio que cada um que está aqui sabe como plantar alguma coisa. A maioria são agricultores. E nós sabemos que para nós plantar, nós precisamos preparar uma terra. E uma terra, quando ela não é bem preparada, nós podemos ter a melhor semente, a melhor tecnologia. Se essa terra ela não for bem preparada, nós não conseguimos a fazer germinar ali uma semente. Mas eu creio que nessa noite, através dos louvores, da palavra de abertura, da ministração da oferta, Deus já tem falado contigo, porque Ele já falou comigo. E nós vimos quão importante é nós adorar a Deus. Como importante é nós chegar num ambiente como esse, abrir o nosso coração, querido, e prestar a nossa atenção ao Senhor. Se desse momento em diante eu sentasse aqui e ficar só olhando para ti, você ia dizer, mas não vai ter palavra? Não vai ter culto, não vai continuar? Jesus, Ele está nesse lugar, querido. E Ele veio aqui para você prestar a tua atenção a Ele. Te desconecte de tudo que te prende e abra o coração nessa noite para o Senhor. O pastor Odenir, quando orava, ele disse que nós temos que ser um canteiro fértil para que Deus possa depositar em nós uma semente. Talvez a semente que Deus quer depositar nessa noite te leve para a vida eterna. Como Ele falou também, eu e você, nós nascemos com um propósito. Nós fomos criados com um propósito. Você está nesse lugar por um propósito. Deus te chamou para algo nessa terra. E só vai se cumprir se você quiser. Porque o Senhor, Ele diz lá em Deuteronômio, que Ele coloca diante de ti a bênção e a maldição. Tu escolhe nessa noite. Ele coloca diante de ti a palavra que vem de Deus, ou você ficar com a tua mente e o teu coração disperso e não receber. A escolha é tua, querido. Eu queria que tu abrisse a tua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Você que tem a tua Bíblia, abre a tua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. No capítulo 8. Glória a Deus. Deus, Ele tem ministrado nessa noite semente, querido. Nós vamos falar da parábola do semeador. Capítulo 8, versículo 5. Diz assim: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho.
foi pisada pelas aves dos céus que comeram. A outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra caiu no meio dos espinhos, e estes cresceram com ela e sufocaram. E a outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Pai. Que nós podemos nos alimentar com a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te damos total liberdade nesse lugar. Nós repreendemos tudo que não provém de ti, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Todo levante de Satanás nós já repreendemos nessa noite. Coloca teus anjos, Senhor, nesse local, Pai, com espada desembanhada de fogo, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, ache guaridas em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, essa palavra, ela vem sobre nossas vidas, mas eu creio que nessa noite, eu e você que estamos aqui, nós temos o último versículo que eu li, terra boa. Eu creio que você, aí dentro de ti, tem uma terra boa, para que o Senhor semeie essa palavra. Eu creio que dentro de ti tem algo que precisa talvez até ser despertado, mas tem algo bom que Deus colocou dentro de ti. Porque um dia o Senhor, Ele te chamou, querido. Um dia alguém orou pela tua vida. Um dia alguém te fez um convite. Um dia alguém fez um apelo e você disse sim para o Senhor Jesus. E não importa o tempo, talvez, que você não sente mais a presença de Deus. Não importa, talvez, o tempo que você anda longe de Deus. Importa que você está nessa noite, nesse lugar, e você é terra boa. Eu creio nisso, querido. Eu creio nisso. Quando alguém diz, esse não tem jeito, eu digo, para Jesus tem jeito, querido. Eu digo, não, mas tu não conhece a vida dele, esse não tem. Jesus, Ele transforma nossas vidas. Eu desconheço a vida de alguém que abre o coração para o Senhor, que Ele não transforma, Ele não muda, querido. Eu desconheço porque Jesus é aquele que ainda faz milagre. É aquele, essa semana eu disse, Jesus é aquele que ainda ressuscitou Lázaro, que estava 4 dias morto, e Ele disse, vem para fora, e Lázaro veio que nem uma múmia, Ele desenrole ele. Eu creio nesse Jesus, querido. Eu não sei como é que tu está crendo nessa noite, mas eu creio nesse Jesus que faz milagre. E eu sei que você é terra boa. E nessa noite eu declaro sobre a tua vida, terra boa, terra fértil, que há de frutificar, como diz aqui, a 100 por 1. Quer dizer, irá dar muitos frutos. Irá dar muitos frutos. Você pode dizer, mas eu não sei nem pregar direito, querido. Mas eu declaro que a tua vida é terra boa. O teu testemunho, as tuas atitudes vão glorificar a Deus, porque você é terra boa. Querido, nós temos vivendo, como o pastor Maurício falou, últimos tempos nessa terra. Eu e você não estamos aqui mais para brincar. Queridos, nós precisamos perseverar. Nós precisamos ser uma semente que nós damos espaço para ela poder crescer dentro de nós. Jesus, Ele colocou essa semente dentro de nós. Como eu disse, talvez por uma maneira ou outra, ela foi sufocada, querido. Talvez por uma maneira ou outra ela foi pisada. Mas nessa noite você está enxergando, você está respirando, você está ouvindo, você está vendo. Então você é terra fértil, querido. Abre o teu coração para o Senhor. Talvez você pode dizer, não, mas na minha casa está difícil. Querido, Deus pode fazer milagre na tua casa. Meu casamento está difícil, Deus pode fazer milagre no teu casamento.
Os meus filhos, Deus pode fazer milagre nos teus filhos, querido. Quando talvez eu veja algumas cadeiras vazias, querido, talvez eu me lembro ali, eu digo, Deus, poderia estar alguém ali que a gente fala do amor de Jesus e não está aqui. Talvez o nosso coração, querido, dói. Porque o desejo, querido, daquele que prega a palavra, o desejo daquele que está na presença de Deus é que as pessoas tenham entendimento para servir o Senhor de verdade. Não brincar mais de servir a Deus. E Deus, Ele deseja usar a tua vida para poder fazer com que alguém que esteja perto de ti, você pode ajudar a arrancar ele das mãos de Satanás. Para que alguém que está perto de ti, que está desanimado, talvez nem quer vir no culto, você pode animar ele e trazer ele no culto, querido. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O diabo, ele não perde um culto. O diabo vem no culto, vem, querido. Ele vem tirar o ânimo. Ele vem colocar dúvida. Ele vem dizer não é bem assim. Ele vem também. Então, fique sabendo, quando nós não podemos vir no culto, o diabo vem. Talvez ele venha até na porta. Para quando nós sair daqui para fora, como diz essa palavra, os cuidados da vida já nos dispersar de novo. Talvez os cuidados, talvez está aqui no culto e está lá fazendo conta. Ou você está aqui no culto, está lá pensando o que eu vou fazer, querido. Dá esse tempo para o Senhor. Deixa essa semente ela brotar dentro de ti. Deus, Ele quer fazer milagre na tua vida. Deus, Ele quer fazer milagre na tua família. Não deixa as coisas piorar para buscar a Deus. Não deixa as coisas ir longe, onde você não possa mais alcançar. Quantas coisas, queridos, que eu já orei, e eu já clamei a Deus e ainda não aconteceram. Mas eu continuo orando, eu digo, Deus, lembra daquilo que eu profetizei. Lembra daquilo que eu declarei sobre a minha família. Lembra, Senhor, dos meus pedidos. Lembra, Senhor, daquilo que eu coloquei diante do teu altar, diante dos teus pés. E eu não vou deixar de declarar, querido. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou lutar. Porque nenhuma palavra vai voltar vazia. Nenhuma de palavras que você declarou com fé, com a vida diante do Senhor, ela vai voltar vazia. Essa noite nós estávamos aqui numa reunião de louvor, e ainda nós falávamos sobre duas fontes, querido, que elas não podem jorrar. Uma fonte, ela não pode jorrar duas águas. Eu e você temos que aprender a declarar palavras de bênção sobre nossa vida, sobre nossos negócios, querido. Mesmo estando tudo indo errado, mas nós precisamos declarar palavras. Querido, tem coisa que dói dentro de nós, dói mesmo. Mas nós temos que aprender a ser forte também, querido. Principalmente os homens, querido. Nós temos que aprender a ser um pouquinho mais forte. Os homens estão entregando os pontos muito fácil. Eu e você não fomos chamados, eu e você homens, para ser maricão dentro da nossa casa. Nós fomos chamados muitas das vezes para engolir o nosso choro, querido. E continuar a erguer a nossa cabeça e ir em frente. O diabo não está brincando de ser diabo na nossa vida, na nossa família, querido. É tempo de nós homens se levantar diante de Deus. É tempo de eu e você levantar de madrugada
colocar diante do Senhor aquilo que o diabo já tem nos roubado, querido. Falo para você, homens, Deus tem colocado coisa nas nossas mãos, querido. Se você não tem conseguido sozinho, querido, procure alguém. Eu me disponibilizo a te ajudar também. Mas nós temos um pastor. Se você não consegue vencer sozinho, querido, pede ajuda. Homem que é homem, ele é sincero, querido. Se ele não está conseguindo vencer, usando toda a sua força, pede ajuda. Mas usa pelo menos toda a tua força, querido. Não usa só metade e já retrocede ou pende para o outro lado. Deus, Ele nos chamou nesse tempo, querido, para nós vencer. Nós não podemos mais voltar para trás, querido. Quando Noé fez aquela arca, durante toda aquela construção, querido, ele não desanimou. Ele sabia que um dia iria vir o dilúvio. E a Bíblia nos fala como foram nos dias de Noé, querido. Talvez parece que está tudo normal. Talvez parece que nós estamos fazendo esse ano, começamos uma safra. Uns dizem que talvez não vai dar muita coisa, outros dizem que vai ser uma super safra. Mas não importa, querido, o que os outros dizem, importa aquilo que a Bíblia diz. Que os nossos dias estão findando nessa terra. E nós precisamos estar com a nossa vida em dia, diante do Senhor. Porque como um ladrão, Ele disse que Ele vai vir. Ele pode vir hoje de noite. Como que eu e você nos encontramos diante do Senhor? Como essa terra boa? Que Ele pode depositar nessa noite confiança no nosso coração. Não há tempo de nós brincar, querido. Diante de nós está a bênção ou a maldição, está o céu e está o inferno. Deus, Ele quer salvar a tua vida, mas Ele quer salvar aqueles que estão perto de ti também, querido. Olha aquilo que Deus colocou na tua mão, olha os teus filhos, querido. Nós não temos como não mandar os nossos filhos para a escola. Nós precisamos mandar os filhos para a escola. Glória a Deus que Deus tem levantado professoras que servem a Deus. Mas infelizmente, tem mais ensinadores que estão com a vida toda errada e estão aí para ensinar todo tipo de vergonha do que ensinadores que conhecem a Deus. O que os nossos filhos estão aprendendo, querido? Será que nós temos que esperar vir a grande tribulação? Nós temos que esperar vir o tempo do anticristo para a igreja acordar, querido? Ou será que nós podemos nos colocar como terra boa para Ele depositar semente na nossa vida, que vão nos levar para a vida eterna? A igreja, querido, precisa ser despertada. Nós não podemos brincar de ser cristão, brincar de ser crente. Nós precisamos ser ou não ser. Apocalipse 3,16. Ele diz, ou tu é quente ou tu é frio, se tu for morno eu te vomito. Com Deus não tem meio termo, querido. Não brinca com Deus. Não queira te fazer de corajosinho desafiar a Deus, porque a palavra de Deus, eu não estou aqui nessa noite para te dar uma palavra de ameaça, mas uma palavra de verdade. Deus, querido, Ele pode cansar da minha vida. Deus, Ele não se cansa, a Bíblia diz que Ele não se cansa, não se fadiga, mas Ele pode me deixar de lado.
se eu começar a rejeitar Ele? Ele não quer que ninguém se perca, querido. Ele disse que todo pecado será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, querido, nós temos que cuidar com as nossas falas. Nós temos que cuidar com as nossas atitudes. Que ele disse que aquele que blasfemar, nós podemos blasfemar. O diabo pode nos levar em lugares de cegueira. E a nossa boca está tão acostumada a falar aquilo que não provém de Deus, que nós pode levar a nós blasfemar. E o diabo só espera uma oportunidade dessa. Olha a fonte, querido. Deus te deu uma boca que é uma fonte. Cuida daquilo que tu fala. Cuida do teu palavreado, querido. O cristão, ele se mostra cristão lá fora, não aqui dentro. Aqui dentro está todo mundo sentadinho, bonitinho. Eu vejo todo mundo crente nessa noite aqui. Tu vê alguém que não está crente aqui? Não, é tudo crente, cara. Se tirar uma foto aqui, ó, e eu ali no meio, não eu aqui, né? Eu ali no meio com vocês. E alguém olhar para nós, aí ele vai dizer, meu, uma igreja de crente. Mas como que é que Deus olha para nós? Lá fora, nos nossos negócios, naquilo que nós temos fazendo, no nosso trabalho. Nós precisamos ser cristãos de verdade, querido. Precisamos assumir o nosso papel. Olha aquilo que Deus colocou na tua mão, aquilo que Ele colocou do teu lado, querido, não joga fora. Aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá para a eternidade. Então seja você uma terra fértil nessa noite. Ele disse, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. Aqui no 8:12 ele diz assim, e aqui caiu na beira do caminho, são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes o coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Olha só, querido. Quem que vem? Ele disse, o diabo. Falei que o diabo vem no culto? Vem, ele está ali, ó. Para aquilo que você ouvir nessa noite, com poucas coisas ele te rouba. Com poucos passos, ele consegue às vezes nos roubar. Aí você tem que dizer, não, para trás de mim, diabo. Eu tenho sobre a minha vida uma palavra. Nós precisamos, querido, carregar sobre a nossa vida uma palavra. Você precisa ter um versículo no gatilho, para quando o diabo te afrontar, tu está com ele. Diabo aqui, ó, pau. Parece, querido, que a nossa vida é só repreender, é só orar, é só expulsar, mas é assim mesmo, querido. Lembra da tua vida quando você teve bem diante de Deus, se não era assim? Não é repreender aquilo que vem do maligno, não é orar, não é clamar. Quando nós não temos assim, querido, nós estamos longe de Deus, infelizmente. Quando nós não repreendemos, já começamos a achar as coisas normal, querido, nós estamos indo para o abismo. Nós já não passemos mais na porta estreita. Nós já não podemos mais ser chamados, como o pastor Odenir falou, vinde benditos do meu Pai. Aí em Mateus 25:34. Que triste, querido. O pior, querido, não é receber essa palavra, o pior vai ser a separação de Deus, porque nós já experimentamos aquilo que é bom, querido. Quando nós não experimentamos aquilo que é bom, vem as coisas ruins, nós só aceitamos as coisas ruins, mas quando nós experimentamos aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, e nós ganhamos a condenação, querido. Quando o Espírito de Deus ele for tirado dessa terra, querido, tamanha trevas, vai se instalar sobre a humanidade. Ninguém vai mais suportar ninguém. Ninguém vai mais querer parar em lugar nenhum.
Imagina, querido, nós entrar num poço e nós não conseguir ver o fim e não conseguir mais voltar. Como é que iria ficar o nosso coração num desespero, não iria? Assim será quando o Espírito de Deus ser tirado da humanidade, que não quer a Deus, que rejeita a Deus. Hoje o Espírito Santo, talvez ele não está atuando na minha vida, mas se eu não estiver bem, eu vou perto de alguém, eu já me sinto bem. Ou eu vou num ambiente, eu me sinto bem. Mesmo que eu esteja longe de Deus, eu vou no culto, eu me sinto bem. Mas um dia, querido, se eu não tiver esse selo sobre a minha vida, eu não vou mais conseguir me sentir bem em lugar nenhum. Por isso nós precisamos permanecer em Deus, querido. Por isso nós temos que ter uma palavra para dar de rebate no diabo. Nós precisamos, querido, que as nossas atitudes surrar o diabo. Precisamos fazer ele gemer, não nós gemer. Quantas vezes que o diabo coloca carga sobre a nossa vida, e aí nós que temos que passar o trabalho, querido, Jesus ele já levou a nossa carga. Ele disse lá em Isaías 53, que ele disse, ele levou sobre ele. E às vezes nós estamos carregando coisa que não é para nós carregar. Quando ele disse lá em Mateus 11, 28, ele disse, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, para encontrar descanso nas vossas almas, querido. Ao ver nós ficamos com a nossa alma cansada, porque nós não vamos mais o Senhor. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estão aqui nessa noite, vinde a mim. Abra o coração para mim. Dê tua atenção para mim, querido. Dê o teu olhar, a tua mente, não olha para quem está aqui, querido. Olha para o Senhor nessa noite. Eu sou alguém limitado, que eu não consigo suprir a tua necessidade. Eu sou alguém limitado, que eu não consigo tirar a tua dor. Mas o Senhor, Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele pode ir no mais profundo da tua alma. Talvez você carrega trauma lá da tua infância, e Ele diz, vinde a mim nessa noite. Ele diz, vinde a mim, coloca diante de mim aquilo que tu tem escondido. Querido, há pessoas que ele não consegue chegar na presença de Deus. Há pessoas que talvez faz um apelo para ela não consegue. Eu achei que semana passada ia chover aqui na frente de gente, aqui ó, uma palavra de perdão. Parece que tu tem que pegar a pessoa e empurrar, mas queridos, essa palavra não te convence mais, tu não abre o teu coração. Tu tens a terra aí para cultivar ela, para abrir o teu coração. Mas se tu não recebe a palavra, querido, a escolha é tua. Quanto tempo tu vai ficar nesse lugar? Quanto tempo tu acha que tu vai sobreviver nesse lugar ainda? Vai dizer, mas tem coisa aí que não é para mim. Querido, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar, querido. Vai chegar um tempo que vai ter pessoas que vai querer chegar na presença de Deus, não vai mais conseguir. Isaías 55, 6, ele diz, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto. Deixa aquele que pratica iniquidade, deixa aquele que não quer ir, querido, vai, faz a tua parte. Você precisa estar forte para tirar alguém do buraco. Senão são dois no buraco. Te levanta com a voz do Senhor sobre a tua casa, sobre o teu lar. Não com a tua voz, te levanta com a voz do Senhor. Escuta o que eu estou te falando nessa noite. A nossa voz, querido, não vai longe. Eu posso fazer a melhor psicologia para tudo ir bem na minha casa, querido, se eu não ouvir a voz do Senhor. Eu posso ter os maior orientador, eu posso chamar a super não sei o que, tudo lá no meu lar, querido, se eu não colocar o Senhor, se Ele não edificar, em vão é tudo que edifica em volta, querido. Se o Senhor não guardar, em vão é aqueles que vigiam, querido. Não adianta, querido.
Não adianta eu querer tapar o sol com a peneira, achar que é a minha força, como disse o pastor. Não adianta. Nós não somos super-homem, querido. Nós não somos super-homem. Se doer bem forte a ponta do meu nariz, a ponto de não parar de doer, como estivesse cortando, querido, tu acha que eu vou ter força? Não adianta, eu posso dizer, não, eu sou forte. Se der uma dor de ouvido, querido, bem forte, num de nós aí, nós já entreguemos ponto. Mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós podemos passar. Ele disse, no vale da sombra da morte, eu irei contigo. Você é terra fértil, querido. Ainda que você passar no vale da sombra da morte, Ele é contigo. Mas você precisa abrir o teu coração para Ele. Você precisa dizer, Deus, vai na minha frente. Deus, vai lá na minha roça, querido, abra a tua Bíblia lá dentro da tua roça de Deus, cumpra aqui, eu estou sendo fiel a Ti. Deus, eu estou colocando diante do Teu altar. Vai lá no teu trabalho, ora. Querido, nós podemos ter luta onde nós trabalhamos, mas quem tem que predominar é a presença de Deus. Eu vou lá na minha mesa, querido, eu tenho uma mesa assim, do outro lado tem um que não serve a Deus, serve outras coisas, lá do outro, então tem 4 mesas lá. Eu chego primeiro lá, eu digo, Deus, eu consagro esse lugar a Ti, Senhor, que haja salvação nesse lugar, Senhor, eu profetizo. Pergunta, quantas pessoas já ganhei para Jesus lá onde eu trabalho? Só uma. Mas eu nunca vou deixar de falar, querido. Eu nunca vou deixar de servir o meu Jesus naquele lugar. E o dia que eu não puder mais servir Ele naquele lugar, eu não vou mais, querido. Eu prefiro passar lá no RH e dizer, ó, Júnior está aí demitido. Ou tu para de falar de Jesus, ou nós vamos te demitir. Então, pode assinar, que eu dá aqui que eu vou assinar então. Porque o meu Jesus eu não vou envergonhar. Mas todo dia eu penso, força, Jesus, me dá força para eu continuar te servindo nesse lugar. Querido, tem coisa que nós não conseguimos se nós não pedir força para Ele. Tem coisa que nós não vamos. Nunca vou me intimidar de servir a Jesus, querido. Porque Ele é um Deus verdadeiro. Ele é aquele que mudou a minha vida. Ele é aquele que me deu ânimo. É aquele que me fortaleceu quando eu estava fraco. É aquele que já me tirou do vale da sombra da morte. Jesus, Ele pode fazer todas as coisas. Ele quer ser teu amigo, querido. Ele quer estar todo momento contigo. Ele quer pegar na tua mão quando está subindo para a tua roça, talvez desanimado ou cansado. Ele quer pegar na tua mão e dizer, filho, eu estou contigo. Quando, querido, nós fizemos as coisas certas, querido, Ele vai com nós em todos os lugares. Ele só não pode ir, querido, se nós não fizermos as coisas certas. Mas eu declaro mais uma vez, você é terra fértil. Que Deus vai te levantar. Deus vai fazer de ti alguém que possa confiar uma palavra sobre a tua vida. Para que você possa desfrutar aquilo que Ele já estabeleceu para ti, querido. Uma vez eu escutei um testemunho de uma pessoa que ele diz assim, ó, talvez um dia nós vamos chegar num lugar diante do Senhor e Ele vai dizer, mandar nós olhar um depósito bem grande. E ali nós vamos ver tudo aquilo que nós precisamos e não tínhamos e que podia termos desfrutado. Mas por não obedecer, não se colocar na presença dEle, as coisas não vêm. Querido, Deus tem um depósito para derramar sobre a mim e sobre a tua vida, querido, quando nós obedecemos. Isaías, ele disse, 1:19, ele disse, se vocês me ouvir, você me servir, vocês vão comer o melhor dessa terra, querido. Querido, a Bíblia é tão lindo, a Bíblia, querido, os versículos que tem, porque Ele é um Deus que Ele se preocupa lá desde Gênesis, Apocalipse, Ele se preocupa em todo o tempo, para que eu e você funcionamos bem, que vivemos bem nessa terra.
Mas em mim, em ti, precisa ter o Espírito de Deus sobre nossas vidas, querido. Você que não é batizado no Espírito Santo, busque, querido. Busque esse selo. Experimente daquilo que Deus tem para a tua vida, querido. Ah, mas eu já pedi tanto. Querido, continue batendo. Continue batendo, continue buscando. Deus é aquele que faz milagre, querido. E nessa noite Ele pode fazer um milagre. Você sentadinho aí que nem tu estás. Ele pode fazer um milagre. Talvez tenha alguém do teu lado que não está crendo tanto, mas creia mais, querido. Não te preocupe com a direita, com a esquerda. Diga, eu quero. Querido, eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, querido. A coisa que mais eu ansiava era isso. E eu me desprendi. Comecei a me desprender de todas as coisas. E quando eu achava que já tinha me desprendido de tudo, Deus, Ele falava, não, eu quero mais. Quero mais de Ti. Quero mais de Ti. E quando, querido, desceu sobre mim aquela presença, querido, aquele fogo de Deus, eu já esqueci tudo. Eu digo, Deus, eu não quero mais voltar à normalidade, Deus. Eu não quero mais voltar, Deus, porque eu só quero ficar na Tua presença. E Deus, Ele, naquele momento, a Catiane era bem pequenininha, Ele disse, filho, eu agora te pego no colo como tu pega a Catiane. Eu tento, querido, viver esse momento todos os dias. Eu creio que naquele momento foi muito bom, mas hoje ainda é melhor porque eu conheço mais e mais a Ele, querido. Deus, Ele é um Deus, querido, que Ele nos ama. Por isso que talvez Ele fala forte com nós. Ele disse assim, e a outra caiu sobre as pedras, e tendo crescido, secou por falta de umidade. No 13 ele diz assim, e o que caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas esses não têm raízes. Creio apenas por algum tempo, e na hora da provação se desvia. Queridos, permanecer em Deus, relacionamento com Deus é criar raízes com Ele. Quando eu e você nos relacionamos com Ele, não apenas num culto, mas nós nos relacionamos com Ele em todas as áreas da nossa vida. Vai vir as provações. Ele não falou que não iria vir, mas você vai suportar, porque Ele disse lá em Jeremias, Ele disse que Ele nos fará como árvore plantada junto ao ribeiro, que no ano de sequidão as suas raízes estão lá firmes, pegando umidade, relacionamento. Ele disse, as suas folhas continuam ainda verdes naquele ano de sequidão, e Ele não deixa de dar fruto. Quer dizer, pode estar acontecendo ao teu redor as piores catástrofes, mas Deus, Ele vai te guardar. Está acabando a pilha. Você vai continuar firme, querido. Você vai continuar firme e inabalável.
porque as tuas raízes estão sobre o ribeiro. Então, querido, nessa noite, coloca a tua vida diante do Senhor. Diga: Deus, me ajuda. Eu não tenho mais altos e baixos. Me ajuda, Senhor. Eu não sei como a onda do mar, como diz lá em Tiago, ora lá em cima, ora lá embaixo. Me ajuda a permanecer. Deus, mas eu não consigo ainda, Deus, voar. Mas começa a andar, querido. Começa a caminhar. Te coloca diante do Senhor. Senhor, eu quero dar um passo nessa noite. Eu não quero mais retroceder. Quando nós demos um passo para Jesus, querido, é um passo perto da luz. E quando nós demos um passo para trás, onde é que nós estávamos, já é mais um passo para as trevas. Diga: Deus, nem que seja um passo nessa noite, mas eu não quero mais retroceder. Me ensina eu ser alguém que te agrada, Senhor. Me ensina eu ter um coração, Senhor, agradável a Ti. Para que eu possa, Senhor, produzir frutos. E ele disse no 7, a outra caiu no meio dos espinhos, e eles cresceram com ela e sufocaram. No 14 ele diz assim: a que caiu entre espinho, foram as que ouviram e ao decorrer dos dias forem sufocadas, e os cuidados, riquezas, deleites dessa vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Deus aqui, querido, Ele não está dizendo para você largar a tua safra como ela está e só vir todo dia para a igreja. Deus aqui, Ele não está dizendo para te relaxar aquilo que tu estás fazendo e só mais está aqui. Deus aqui, Ele está dizendo para te tirar o teu foco daquilo que tu tem focado tanto e colocar o teu foco no Senhor. Continua, querido, fazendo aquilo que tu está fazendo, mas faça com justiça, faça com entendimento, faça com planejamento, querido. Essa safra, querido, tu tem que acabar, querido, mas a próxima faça com planejamento. Planeja os teus dias, planeja aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Aquele que serve o Senhor no pouco, no muito, Ele vai acrescentar. Querido, aquele que colocar o seu coração diante do Senhor, Ele não vai deixar de mãos vazias. Deixa Deus fazer milagre nas tuas finanças, querido. Talvez nós seguramos tanto e nos agarramos tanto, que Deus, Ele não tem como nem colocar a ponta do dedo dele, porque nós não deixamos. Deixa Deus fazer parte, querido. Tu vai ver transformação. Deixa Deus fazer milagres na tua vida. Eu declaro, querido, sempre o Salmo 128 sobre a minha vida. E hoje eu posso te dizer que Deus está cumprindo ele na minha vida. Há muito tempo, querido, eu tenho declarado esse salmo. E não via muito resultado, mas hoje eu já estou vendo, querido. Deus, Ele é um Deus que pode fazer, querido. Não é através de mim, mas é por mim que Ele faz. Ele olha para dentro de mim, aquilo que eu tenho necessidade, querido. E Ele coloca na minha mão aquilo que eu preciso. Por isso, querido, planeja a tua vida. Começa a gerenciar os teus negócios, querido. Não te preocupa que eu não vou passar nem um minuto do horário. Amém? A outra, afinal, caiu em boa terra. Eu creio que essa que caiu no teu coração nessa noite. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça.
15. 8:15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra, e esses frutificarão com perseverança. Quando ele disse, querido, aqui, que nós vamos frutificar, não é de qualquer jeito, não é só fazendo a oração da manhã e o resto do dia esquecer dele. Ele diz que é com perseverança. É em todo o tempo, em todos os lugares. Mais uma vez eu quero falar aqui para homens. A Bíblia nos diz aqui, homens, levante suas mãos, santa, em todos os lugares. Essa aqui é só para os homens. Outro dia vai vir alguém pregar para as mulheres aqui também, querido, vai ter. Mas nessa noite eu quero falar para os homens, levante tuas mãos, santas, em todos os lugares. Vai dizer, mas eu só vou para a roça. É lá que tu tem que levantar então. O Darcy vai dizer, eu em muitas cidades, Darcy, em todas as cidades que tu passar. Levanta tuas mãos, querido. Declara salvação. Declara salvação. Não deixa o diabo tomar aquilo que não é dele. Declara salvação. Declara sobre a tua vida aquilo que está morto, que vai viver. Declara aquilo que acabou, que Deus vai colocar de novo. O azeite não vai acabar, querido, quando você providencia vasilhas. Quando você crê numa palavra, não vai acabar, querido. Você pode buscar, e buscar, e buscar. E você vai se cansar de buscar e vai ver o teu celeiro se encher e transbordarão, como diz lá em Provérbios. Levanta as tuas mãos, querido. Você é terra boa, querido. Eu estou falando contigo nessa noite. Eu estou falando contigo nessa noite, querido. Eu sinto do trono de Deus que Deus está falando contigo nessa noite. Levanta as tuas mãos. Te coloca de pé em nome de Jesus. Eu disse que eu não vou passar, querido, dos minutos. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, querido. Porque eu disse que semana passada era para ter vindo quase toda a igreja, não veio ninguém. E você vou chamar e você vai vir, não. Fica aí onde é que tu está. Tu sabe aquilo que tu perdeu, mas hoje de noite, essa noite, querido, você sabe aquilo que Deus falou contigo. Eu sinto Deus nesse lugar, querido. Talvez seja com simples palavras, mas eu sinto que Deus está aqui. E aonde tiver um coração aberto nessa noite, querido, eu creio que Ele está fazendo. Pai, em nome de Jesus, eu entrego aqui, Senhor, diante de Ti, Pai, aquilo que o Senhor ministrou nessa noite, Pai. Senhor, eu não reti nada daquilo que Tu me mandou, Senhor, dizer, Pai. Olha aqui Teus filhos, Pai. Onde, Pai, tem um coração, Senhor, que deixou nessa noite o Teu Espírito tocar, Senhor. Onde tem, Senhor, terra, Senhor, que deixou, Senhor, nessa noite uma semente cair, Pai. Eu oro, Pai, para começar, Senhor, a germinar essa semente, Pai. Senhor, eu não tenho, Senhor, aqui uma palavra, Senhor, teóloga, Senhor, para falar, Senhor, mas eu tenho aqui a Tua palavra, Senhor, que tem poder para dissipar, Senhor, toda arma do diabo, Senhor, todo desânimo, toda mente dispersa, Senhor, que o diabo colocou. É a Tua palavra, Senhor, que vai fazer milagre, Senhor. É a Tua palavra, Pai, porque eu creio, Pai, na Tua palavra. Eu creio na Tua palavra. Em nome de Jesus, todo o poder do inferno, Senhor, toda resistência nessa noite eu repreendo, Pai, pelo poder de Deus, pelo poder que há na Tua palavra. Em nome de Jesus. Espírito Santo, ministra sobre vidas aqui nessa noite. Espírito Santo, ministra sobre corações, Senhor, aqui nessa noite.
Espírito Santo, começa, Senhor, a libertar aquele que está preso, Pai. Aquele que estava desanimado, Senhor. Aquele, Senhor, que estava, Senhor, encarcerado, Senhor, por Satanás, Senhor. Nessa noite, Pai. Solta em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro, Pai. Palavra de bênção nessa noite, Pai. Palavra, Senhor, de vitória, Senhor, sobre teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre os teus olhos, olha aqui para mim. Eu não sei qual a tua necessidade, mas olha para essa palavra aqui. Ó. Estou a olhar com fé, querido. Não é porque é a minha Bíblia, mas é a palavra do Senhor, querido. Se tu tinha uma enfermidade, olha bem firme para isso aqui, ó. E depois procura a tua enfermidade. Em nome de Jesus, ela já está indo embora. Olha para a palavra, querido, não para mim. Aqui há poder nessa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém, querido?